Olá, pessoal, bom dia. Bom dia, tudo bem? Bom dia, pessoal. Olá. As primeiras pessoas entrando. Bom dia, YouTube. Bom dia, Instagram. Legal, bom dia. Hoje nós temos uma live bem interessante. Recebi umas mensagens, depois que eu fiz aquela live sobre Casa Verde e Amarela, sobre segmentação, porque primeiro eu fiz uma live falando sobre segmentação, né, e nichos de mercado. E aí depois, bom dia, Antônio. Bom dia. E aí depois dessa live que eu falei sobre segmentação e nichos de mercado, eu falei sobre MAP, médio e alto padrão, e falei sobre habitação popular, econômica, né? Minha Casa Minha Vida, Casa Verde e Amarela, agora, desde o final do ano passado. Bom dia, Drica. Bom dia, Marcelo. Bom dia, deixa eu dar bom dia aqui pro pessoal do Instagram. Bom dia, Gui. Bom dia, Neia. Bom dia, Castanha, Felipe, Cassone, construtora, Drica, Marcelo, Rogério. Bom dia, bom dia. Ana. Bom, então, eu fiz aquela live. Qual é o objetivo dessa live de hoje? Bom dia, Segurança Alimentos. Eu fiz a live falando sobre segmentação e nichos de mercado, e eu falei sobre produtos MAP, médio e alto padrão, e depois eu falei sobre produto econômico, mais precisamente Minha Casa Verde e Amarela. Ou Minha Casa Minha Vida ou Casa Verde e Amarela. Não pode misturar os dois. E aí eu recebi um monte de mensagem de pessoas perguntando se eu ia fazer live falando sobre desenvolvimento de produto econômico, se eu ia fazer live focado em projetos populares, porque eu sei que, e eu falei isso na live falando sobre panorama do mercado imobiliário de 2021, eu falei que o mercado de habitação popular movimentou mais de 85% das vendas de 2020, e eu falei que a gente tem uma demanda gigantesca até 2030, e eu falei que, né, então eu venho construindo esse conceito com vocês, e aí a live de hoje ela começa com um assunto que eu vou abordar 2 vezes por mês, que é o Observatório da Incorporação Imobiliária. O que é isso, Carol? Eu decidi criar 2 lives por mês, 2 sextas-feiras por mês, então a cada 15 dias eu faço uma, aonde eu vou pegar ou algum lançamento imobiliário, ou alguma tecnologia, ou alguma empresa que eu achei interessante, ou algum arquiteto, enfim. Eu vou escolher temas aleatórios para a gente falar sobre isso, não do ponto de vista do fluxo da incorporação, mas mais como uma ideia de dar dicas para você, de criar algumas... gente querendo RI, tem um pessoal do grupo lá da incorporação, do nosso grupo no Facebook, que tem indicação. Depois eu mando, Cassone, manda e-mail para mim, contato@incorporacionaprática.com, que eu vou te mandar, que eu tenho uns alunos aí que fazem RI, tá? Aí eu mando para você. Eu tenho uns alunos que fazem RI. Bom, voltando para cá, porque eu vi a pergunta aí, já quis aproveitar e ajudar ele logo. Eu não faço RI, tá? Mas eu tenho meus alunos que fazem. Bom, então, como a gente falou, como eu percebi que vocês queriam muito saber informações sobre habitação popular, eu decidi começar esse observatório falando sobre um tema que eu gosto muito, que é o seguinte: arquitetura como diferencial técnico e de desenvolvimento de produto para lançamentos de produtos populares. Esse é um tema que é negligenciado por muita gente que trabalha com habitação popular, com Minha Casa Minha Vida, né, agora Casa Verde e Amarela, porque eles acham que, por ser um produto popular, eles não precisam pensar em design, ou eles não vão ter dinheiro
para fazer um projeto com design, então eles fazem só aquela plantação de casinha estraga bairro horrorosa. É o que a gente mais vê por aí. E eu tive a sorte de ter alguns alunos. É uma pena porque eu não perguntei para eles antes. Então, depois a gente pode fazer essa live sobre esse assunto de novo. Mas eu tenho uns alunos que desenvolveram uns projetos, Minha Casa Minha Vida, que são lindos, sabe? Um design incrível, dentro da conta, fechando o VGV correto, fazendo um produto popular, mas com um design lindo. E quando eles lançaram, eles venderam tudo. E foi assim, ó. Por quê? Porque o concorrente, que tinha o mesmo preço, tinha aquela arquitetura pobre, sem graça, aquela plantação de casinha sem personalidade, e ele, pum, veio com um produto, com um design incrível, no mesmo preço. E o que eu quero falar para vocês hoje? Isso vai doer para algumas pessoas, mas eu quero falar mesmo assim. Tem muito incorporador e muito engenheiro que acha que a habitação popular é só empilhar tijolo, e eles estão errados. Por quê? Porque um bom design custa o mesmo preço que um mau design. Um bom projeto de arquitetura custa em tijolo, em orçamento de obra, a mesma coisa que um projeto ruim. A diferença é que você contratou um arquiteto para pensar aquele tijolo e colocar ele no lugar certo. Então, eu volto a dizer, a gente tem que começar a entender a importância do arquiteto para a definição de produto imobiliário. Por quê? Porque quando você trabalha arquitetura voltada para VGV, venda, e você não presta atenção que o design é o que difere um produto do outro, porque quando eu estou falando em habitação popular, a planta, às vezes, é tão enxuta que você não consegue sair muito do lugar, você não consegue criar grandes inovações. O arquiteto consegue, gente. E aí, o que eu preparei para vocês hoje? Durante a minha pesquisa, eu separei alguns links. Como a live, eu não estou mostrando imagens nessa live, essa live vai ser um pouco mais curta, obviamente, mas eu vou colocar vários links de vários projetos que eu acho interessantes, de arquitetos que desenvolveram soluções muito bacanas. Eu achei um canal do YouTube de uma menina muito legal, Tawane, eu acho que esse é o nome dela. Vou colocar o link aqui também, de pessoas que estão pensando fora da caixa para a habitação popular. E o que eu quero chamar a atenção para vocês é o seguinte: sim, faz toda a diferença contratar um arquiteto que vai pensar a modulação da sua planta. Então, vamos lá. Em 2014, eu fui contratada para dar uma consultoria para uma construtora, que ela trabalhava com habitação popular e ela ia construir, se não me falha a memória, deixa eu lembrar aqui rapidamente, seriam umas 1.000 unidades, mais ou menos. E ele ia trabalhar com uma tecnologia em EPS. E aí vem o primeiro ponto. A habitação popular precisa ser pensada do ponto de vista de industrialização da construção. Sempre que a gente for falar em habitação popular, a gente tem que pensar em escala, em repetição. Então, existem algumas premissas que a gente tem que pensar na hora de trabalhar um produto popular. Eu vou ter um modelo de bancada. Eu vou ter um tipo de esquadria, no máximo 2. E elas vão ser repetidas. Então, às vezes, eu vou botar 2 módulos da mesma esquadria numa fachada e vou botar um módulo na outra fachada. Eu tenho modulação de revestimento. O piso da sala vai ter que ter o mínimo de quebra possível. Então, eu penso os ambientes do ponto de vista de modulação estrutural. Eu estou trabalhando com EPS. Eu estou trabalhando com alvenaria estrutural grauteada. Nesse tipo de projeto, a gente tem que pensar o tamanho de cada ambiente proporcional ao tamanho do bloco de concreto. Então, o arquiteto, ele vai pensar o quê? Aí é o que eu falo, vem as diretrizes do incorporador. O incorporador que trabalha com Minha Casa Minha Vida, com Casa Verde e Amarela, tem que lembrar. Com Casa Verde e Amarela, ele tem que ter aquele caderno de diretrizes de engenharia de projetos pronto, porque ele tem que saber que eu vou trabalhar com blocos de 12 na periferia, na vedação externa, vou trabalhar com blocos de 9 na vedação interna, entre unidades eu vou trabalhar com 2 blocos de 9, bloco duplo, para melhorar a acústica. Ele tem que ter essas premissas, porque ele entrega esse caderno técnico de premissas para o arquiteto, e aí o arquiteto vai começar a olhar ventilação, então ele vai fazer ventilação cruzada entre uma janela e outra, ele vai trabalhar as aberturas voltadas para a fachada que tem menos sol, ele vai tentar tirar proveito, o máximo proveito possível das condicionantes do terreno e das condicionantes de custo.
Então, quando a gente fala num projeto popular, muita gente acha que o projeto popular tem que abrir mão do design, e está totalmente errado. Porque se eu tenho uma esquadria, beleza. Essa esquadria, ao invés de ser pintada de preto, ela pode ser pintada de uma outra cor. E aí você criar uma modulação de cores com a esquadria. Ou eu vou trabalhar com um friso que vai dar um design diferente. E aí eu separei alguns projetos que eu acho fantásticos. E eu vou começar por um que é antigo. Cadê? O Alejandro Ravenna. Ele ganhou o Pritzker, que é o nosso Nobel de Arquitetura. Ele ganhou esse prêmio em 2016 com um projeto de arquitetura de casas populares. E o que ele fez? Ele disponibilizou esse projeto. Esse é de 2016, tá, gente? É antigo, mas eu adoro esse projeto, porque ele é um projeto tão bacana. Eu vou colocar esses links todos dentro do grupo do Telegram para vocês verem. O que eu quero dizer com isso? Mesmo um projeto de arquitetura popular conseguiu ganhar um prêmio. E conseguiu ser viabilizado do ponto de vista técnico, construtivo e de custo. Aí, tem um outro projeto também que eu achei muito legal, do Bizelli Arquitetos, que fez a SEAB em Heliópolis, que criou uma torre vertical, também a habitação popular, só que um design incrível. E a gente conseguiu fechar conta, fazendo design, fazendo arquitetura com design e custo de obra. E aí, eu achei um canal no YouTube muito legal, chama Arquitetura Popular. E aí, eu achei dois projetos bem interessantes. Um projeto de uma casa de 70 metros quadrados, que custou 50 mil reais. Uma casa de... Cadê? 95 metros quadrados, que custou 150 mil reais. E aí, eu fui assistir esses dois vídeos, que eu vou colocar dentro do canal do Telegram, e aí me lembrou muito do que eu vivi quando eu fui contratada para fazer essa consultoria para essa incorporadora, e é isso que eu quero contar para vocês hoje. Uma dessas casas, que o nome da casa ficou como Casa dos Caseiros. Vou contar a história dessa casa. O projeto de arquitetura é da 24.7 Arquitetura. A casa tem 70 metros quadrados e custou 50 mil reais. Como é que o conceito dessa casa surgiu? E a casa é linda, gente, linda. Como é que o conceito dessa casa surgiu? Foi da seguinte forma: um incorporador, um construtor, procurou o escritório de arquitetura e falou: eu quero que você desenvolva uma tipologia de casa para mim, que vai ser replicada em escala para habitação popular. Então, eu preciso que seja um projeto eficiente, muito eficiente, que eu possa escalar e, então, bater a minha meta, a minha viabilidade econômica para a habitação popular. Acabou que o incorporador desistiu do negócio, não foi para frente com o projeto, e o escritório falou: cara, que ideia bacana, um projeto popular, pequeno, compacto, com um custo bom, com uma arquitetura interessante, por que não? E aí eu lembrei, em 2014, quando eu fui contratada para fazer essa consultoria, a tecnologia que a gente usava na época era EPS, as casas seriam em EPS. E aí, eu lembro que eu pensei tanto detalhe dessa casa, porque é aquela coisa, é uma casa popular que vai ser replicada em escala, eram quase 1.000 unidades, acho que eram umas 900 unidades. Ia ser replicado numa grande escala, só que uma boa solução arquitetônica pode alavancar demais o resultado financeiro. E eu gerei soluções, na época, que o incorporador ficou assim, batendo palma para mim, porque eu conseguia achar uma esquadria que tinha um custo muito bom, então isso é uma coisa que existe, dedicação mesmo, né? Eu consegui achar uma esquadria que tinha uma boa repetição e um custo baixo. Eu achei revestimentos com um custo muito baixo, que eu conseguia trabalhar e criar um design legal. A volumetria da casa também ficou muito interessante. Só que eu tinha ainda, em 2014, uma cabecinha muito... eu estou falando de mim, é uma autocrítica. Eu ainda tinha uma cabecinha muito de que a habitação popular não podia ter uma coisa tão bacana. Na minha cabeça, a arquitetura popular tinha que ser aquele arroz com feijão, aquela casinha com aquele telhado. Em 2014. E conforme eu comecei a estudar, quando eu estava desenvolvendo essa consultoria, o meu mundo se abriu. Eu falei, gente, tem gente fazendo tanta coisa boa, tanta coisa bacana. Inclusive, durante essas minhas consultorias, eu fui descobrir exatamente isso. Inclusive, os meus alunos de mentoria, dos meus treinamentos, fazendo cada projeto interessantíssimo. Então, volto a dizer,
como é que a gente consegue criar soluções de design para inserir nos projetos populares, faixa 1,5, faixa 2 e por aí vai. A gente tem que fazer orçamento, a gente tem que estar grudado no orçamento o tempo inteiro. Então, tudo que a gente desenvolver, a gente calcula. Desenvolveu, calcula. Desenvolveu, calcula. Desenvolveu, calcula. Coube na planilha, beleza. A gente não desenvolve o projeto de arquitetura e depois vai para a planilha. Então, essa foi a primeira coisa que eu saquei. A gente faz o orçamento da casa, eu posso gastar tanto com essa casa em obra, aí você faz a engenharia reversa. Você fala, beleza, eu posso gastar isso. Como é que eu chego nesse custo eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 esquadrias, portas e janelas. Eu tenho 2 banheiros. E aí você vai na ponta do lápis, desenvolvendo o projeto para que ele tenha um design bacana. Então, eu não vou me estender muito na live de hoje, porque eu quero que vocês vejam essas referências que eu peguei na internet. E o ponto que eu quero chamar a atenção para vocês hoje é o design, quando você está trabalhando com produto popular. Não importa a segmentação que você esteja atuando, MAP, altíssimo padrão, triple, não importa a segmentação que você esteja atuando. Existe uma coisa chamada Gestalt do objeto. Quem não sabe o que é, coloca no Google. Gestalt do objeto fala o seguinte: a gente da arquitetura, nós arquitetos, a gente estuda por que as pessoas se sentem bem num certo lugar e porque elas não gostam de um outro lugar, por causa do design, por causa da arquitetura. A arquitetura tem o poder de transformar a vida das pessoas do ponto de vista de trazer uma satisfação que a pessoa não entende de onde vem, ela simplesmente se sente confortável naquele lugar. Quantas vezes você entrou num restaurante que você ficou assim, não gosto desse lugar, porque a arquitetura era ruim, e você não sabe dizer o quê. E é interessante porque na minha família eu sou a única arquiteta. E às vezes eu discuto com a minha família itens do tipo, vocês viram aquele detalhe, blá, blá, blá? E as pessoas nem reparam que tinha isso. Mas elas percebem que estão confortáveis dentro de um espaço, sem saber por que elas estão confortáveis dentro de um espaço. O papel do arquiteto é justamente esse. É pegar o mesmo tijolo que você vai utilizar para fazer um projeto não necessariamente interessante e transformar num projeto atrativo, que vai ter uma qualidade de espaços privados e públicos e que vai conseguir alavancar o resultado do seu produto. Principalmente para Minha Casa Minha Vida, porque a concorrência é enorme, a quantidade de pessoas produzindo Minha Casa Minha Vida, Casa Verde e Amarela mudou. A quantidade de pessoas produzindo Casa Verde e Amarela é gigantesca. Se você não começar a inserir o design dentro dos seus projetos, você vai ficar para trás. Porque se você ficar só olhando o número, orçamento e desenvolvendo aquela arquitetura monótona, chata, que é o que mais a gente vê em produto popular, você vai ficar para trás. Porque eu já estou vendo muito aluno meu desenvolvendo produtos super inovadores, com design e com preço competitivo. Então, a justificativa de que casa popular, habitação popular precisa ser feia, precisa ser barata, não se justifica se você contratar um arquiteto para desenvolver esse produto com o mesmo orçamento que você tem, tá bom? Então, era o que eu tinha para hoje. Eu espero muito que vocês comecem a repensar os projetos de vocês relacionados com a arquitetura, porque a arquitetura tem o poder de alavancar os resultados de qualquer produto imobiliário, principalmente os produtos populares e econômicos, já que a gente tem uma concorrência gigantesca por uma oferta enorme. Se o seu produto tiver um design superior, você vai ser referência no seu mercado e você vai vender mais rápido. Eu te garanto isso, tá bom? Então, daqui a pouco eu vou colocar os links para vocês poderem acessar esses projetos. Tem vários projetos interessantíssimos, com design lindo, com uma arquitetura fantástica e barata, porque a gente trabalhou com sistemas construtivos mais adequados, mas com um design dentro do sistema construtivo. Eu posso usar um sistema construtivo barato, mas um pouco eu coloco os links e a gente se vê na segunda-feira. Tchau!